Fala galera, beleza? Aqui quem fala é Cristec e no vídeo de hoje nós vamos fazer um CRUD completo utilizando ASP.NET MVC, ADO.NET e Store Procedures. Exatamente. Primeiramente eu vou mostrar para vocês como que tá o sistema, como finalizado, quando o desenvolvimento estiver todo feito, e depois eu vou mostrar e explicar mais ou menos para vocês o que seriam esses diferenciais que eu acabei de comentar, né? Que seriam essas ferramentas que nós vamos estar utilizando para desenvolver todo esse CRUD. Então basicamente o CRUD ao final vai ficar isso daqui. Nós vamos ter uma tabela com todos os registros que já foram criados até o momento. Nós podemos criar novos registros, então eu posso criar aqui um registro novo. Deixa eu criar aqui um teste só para a gente conseguir diferenciar. E beleza, foi criado aqui um arquivo de testes. Eu tenho os detalhes onde eu posso verificar todas as informações desse registro que eu acabei de criar. Eu posso estar editando, então ao contrário de teste, eu posso colocar teste 1 em todos eles, caso necessário, teste 1 em todos eles, e posso estar removendo. E tudo isso está sendo persistido dentro do banco de dados. E nós temos aqui as mensagens de sucesso. Então basicamente tudo isso está sendo persistido dentro do banco de dados SQL Server, e nós estamos fazendo todas as manipulações dentro desse banco. Agora, o que seriam essas diferenciações desse CRUD que eu acabei de repassar para vocês? A ADO.NET é apenas um mecanismo de acesso a dados. Anteriormente, nos últimos CRUDs que nós desenvolvemos, nos últimos projetos e aplicações que foram feitas, nós utilizamos o Entity Framework como método de conseguir estar se relacionando com o banco de dados e realizando todas as operações necessárias. Nesse vídeo aqui, nós não vamos utilizar Entity Framework para fazer essa conexão. Nós vamos estar utilizando o ADO.NET para fazer todos os comandos e as requisições necessárias com o banco, tanto para criar registro, buscar registros, editar e remover todos os registros que a gente precisar nos determinados momentos necessários, beleza? E também vamos estar usando Store Procedures, exatamente. No Entity Framework, nós utilizávamos os códigos padrões, no sentido add para adicionar, update para editar, remove para deletar, tudo isso dentro do próprio código. Agora o que a gente vai fazer vai ser criar Store Procedures dentro do banco de dados, e no código nós vamos chamar por essas Store Procedures, por esses procedimentos que serão criados dentro do banco de dados. Agora, se você não sabe o que é Store Procedure, é basicamente um conjunto de comandos ao qual a gente atribui um nome. Então a gente cria uma caixinha, um procedimento, e dentro desse procedimento nós temos vários comandos. Esse procedimento é criado dentro do próprio banco de dados e nós vamos criar um por um aqui junto com vocês. Então a gente cria um procedimento. Dentro desse procedimento pode ter diversos comandos, diversos selects, diversos updates, diversos deletes, diversos comandos variados que realizam uma função específica, e nós podemos chamar esse procedimento através de um nome. E a partir do momento que nós chamamos esse nome, todos os comandos que estão dentro do procedimento são executados. Então o que a gente vai fazer vai ser basicamente criar um procedimento com o nome inserir dados, que ele vai receber ali alguns parâmetros, e daí dentro do procedimento vão ter todos os métodos necessários para inserir algum dado dentro de uma tabela em específico. E dentro do banco de dados nós vamos chamar pelo nome desse procedimento, e esse procedimento dentro do banco vai ser efetivado, realizando ali a inserção e depois se tornando true ou false, se foi criado o registro ou não, se deu algum erro ou não. É basicamente esse o fluxo de desenvolvimento que nós vamos criar hoje aqui, beleza? É basicamente esse o processo. Então, primeira coisa que a gente vai fazer vai ser criar as nossas Store Procedures. Então, a gente nem vai começar criando o nosso projeto até então. Nós já vamos vir aqui para o nosso SQL Server, e dentro do SQL Server nós já vamos criar tanto o nosso database como a nossa tabela. Isso porque, como nós estamos utilizando o ADO.NET, nós não temos aquelas migrações em que a gente cria um modelo de dados dentro do nosso código e faz a migração, e com a migração nós criamos a tabela e o banco dentro do banco de dados, beleza? Então a gente vai ter que criar manualmente tanto o nosso banco de dados como a nossa tabela, ok? Então vamos vir aqui, já criamos aqui, já abrimos o nosso SSMS para a gente conseguir estar gerenciando todos os códigos e comandos SQL. Vamos abrir o nosso banco de dados, a nossa pastinha de banco de dados. Eu vou dar um botão direito e vou acrescentar um novo banco de dados. Eu vou dar um nome de CRUD Store Procedure Video.
você pode dar um nome que você desejar. Eu vou estar dando CRUD Store Procedure Video, ou até colocar CRUD Usuários Store Procedure Video. Grava esse nome aqui que a gente vai precisar utilizar esse nome lá dentro do nosso código. Então beleza, eu vou adicionar, vou dar um OK, e beleza, CRUD Store Procedure Video. Em cima desse banco de dados eu vou dar o botão direito e vou clicar em nova consulta. Então agora eu abri uma nova consulta dentro desse banco aqui. Então o que eu colocar dentro desses trechos de código, dentro dessa página, estará se referenciando às tabelas e aos arquivos que existem dentro do banco de dados CRUD Usuários Store Procedure Video. E agora o que eu vou fazer vai ser criar uma tabela de usuários. Como que a gente faz para criar uma tabela dentro do SQL? A gente basicamente coloca um create, vou até dar um espacinho aqui para não ficar colado lá em cima, a gente dá um create table, então criar tabela, e depois a gente coloca o nome da tabela que deseja ser criada, no nosso caso, usuários. Abre e fecha parênteses, e aqui dentro a gente vai inserir quais são as colunas que nós vamos estar criando dentro dessa tabela. A primeira coluna vai ser a de ID, o tipo dela vai ser a de inteiro, e ela vai ser um identity. Isso significa o quê? O identity é basicamente uma coluna que a gente não precisa passar valor, ela é incremental e é única, então ela é o nosso diferenciador dentro de toda a tabela. Então o ID sempre vai ser incremental, vai começar no 1, depois no 2, depois no 3, e a gente não precisa passar essa propriedade, ela basicamente automaticamente vai ser criada olhando como base o ID anterior, ok? Basicamente nesse sentido. Vamos ter também a coluna de nome, que vai ser um varchar, varchar de 100, varchar nada mais é do que uma string, uma propriedade de texto, então o nosso nome vai ser uma propriedade de texto que pode ter até no máximo 100 caracteres. Basicamente nesse sentido, podemos colocar então aqui o sobrenome, que eu vou colocar tudo como varchar de 100, então o sobrenome como varchar de 100, o e-mail como varchar de 100 e o cargo como varchar de 100. Então tudo isso aqui são propriedades de texto de até 100 caracteres. E o nosso ID é um inteiro, então é um numeral, e ele é do tipo identity, ou seja, identificador único, incremental, e que vai ser único a cada registro que nós inserirmos dentro do banco de dados. Tendo feito esse comando, a gente pode selecionar todo o comando e dar um executar aqui em cima, ou a gente pode selecionar todo o comando e dar um F5, beleza? Então, aqui já apareceu comandos concluídos com sucesso. Deixa eu até aumentar, acho que assim fica um pouquinho melhor a visualização para vocês. Então a gente fez um create table, tabela de usuários que a gente está criando. Essas são as colunas, ID inteiro, a identity incremental e o nome, o sobrenome, e-mail e cargo, tudo varchar de até 100 caracteres. Beleza? Comandos executados com êxito, então foi tudo criado. Se eu vir aqui no meu database, deixa eu aumentar aqui essa partinha, dou um maisinho no meu database, maisinho em tabelas, vai aparecer aqui a tabela de usuários. Posso com o botão direito em cima dela dar um selecionar 1000 linhas superiores e vai aparecer um select dentro dessa tabela de usuários. E aqui eu percebo que foi criada com todas as colunas, ID, nome, sobrenome, e-mail e cargo. Então agora o que a gente vai fazer, voltando na minha tela anterior onde eu só tinha o create, eu vou dar um Ctrl+C para eu comentar tudo, todas essas linhas, então eu seleciono tudo e dou Ctrl+C. Para descomentar eu posso dar o Ctrl+KU, mas para comentar Ctrl+C. Esse comando funciona também lá no Visual Studio, para a gente copiar trechos de código também. É bem interessante caso você queira em alguns momentos copiar grandes trechos de código e não queira ficar sinalizando com o operador de comentar, beleza? Aqui embaixo vou dar um espaçamento, vou vir aqui para baixo, e agora nós vamos começar a criar as nossas procedures. A primeira procedure que eu vou criar é a de listagem de usuários. Então é a procedure que eu vou chamar quando eu quiser todos os usuários de dentro do banco para eu colocar dentro daquela tabela onde aparecem todos os registros, ok? Aquela tabela principal dentro do nosso projeto, que seria essa daqui, basicamente. Então essa tabela principal aqui, ela vai estar chamando a Store Procedure de listar usuários, trazendo todos os usuários do banco e basicamente mostrando esse usuário aqui para nós dentro dessa listagem. Para criar, primeiro eu vou colocar um comentário que vou especificar do que vai ser essa Store Procedure, né? O que vai ser esse procedimento. Vai ser de ler todos os usuários. Posso colocar retornar todos os usuários.
Como que eu faço para criar então um procedimento? Eu escrevo create proc, posso colocar proc ou procedure, beleza? Create procedure ao completo ou create proc, para criar então uma procedure. Logo após eu coloco o nome dessa procedure. Eu vou colocar DBO, ponto, e daí sim o nome da procedure. Eu vou dar o nome de listar underline usuários. Então a gente coloca um nome para o procedimento que se referencie a qual é a funcionalidade desse procedimento, que daí a gente consegue, apenas lendo, entender o que aquele procedimento realiza e qual a sua funcionalidade, beleza? Então a partir do momento que a gente criou o listar store procedure, o listar usuários, né? A gente consegue estar colocando um as, tem que colocar a diretiva as, e logo depois uma diretiva que vai exemplificar o que, quando está iniciando o procedimento e quando está finalizando o procedimento, para a gente entender qual é o bloco de código. O bloco de código que vão ser os códigos de dentro do procedimento devem estar dentro desse comando de abertura e dentro desse comando de fechamento, como se fossem uma chave, a chave de abertura e a chave de fechamento lá dentro do Visual Studio. Então aqui a gente coloca um begin, a gente inicia o procedimento aqui e ao final nós colocamos um end, finaliza o procedimento. Então a gente sabe que tudo que estiver aqui dentro é o que esse procedimento realiza. Então aqui dentro dessa Store Procedure, o que a gente vai colocar vai ser o seguinte, vai ser basicamente um select. O comando select é responsável por selecionar todos os registros de alguma tabela. Então a gente coloca o select, a gente vai selecionar from. Então, da onde a gente vai selecionar? A gente vai selecionar da tabela de usuários, que foi a tabela que a gente acabou de criar. Agora, o que nós queremos selecionar? A gente vai colocar aqui na frente. A gente quer selecionar o ID, quer selecionar o nome, quer selecionar o sobrenome, quer selecionar o e-mail e quer selecionar o cargo. O que seria isso? Nós estamos especificando quais as colunas que nós queremos selecionar de dentro da tabela de usuários. Se eu selecionar toda essa linha, desde o select até o usuários, e dar um executar ou apertar F5, ele me seleciona basicamente a tabela de usuários, conforme você vê aqui na parte de baixo. O ID, nome, sobrenome, e-mail, cargo. No nosso caso, nós não temos registro nenhum criado, por isso não aparece nada. Vamos criar um registro para a gente conseguir fazer alguns testes? Então a gente vem aqui, no botão direito dentro da tabela de usuários aqui do lado esquerdo, vamos editar 200 linhas superiores, e agora aqui a gente vai criar manualmente registros. Então eu vou colocar Eduardo Rodrigues, e-mail eduardo@gmail.com, cargo programador. Vou criar também mais um registro, Carla Ferraz, carla@gmail.com, cargo nutricionista. Lucas Eduardo, lucas@gmail.com, marceneiro. Rodrigo Ferreira, rodrigo@gmail.com, ele vai ser lutador. Beleza, então eu criei 4 registros dentro da tabela de usuários. Agora a tabela de usuários não está mais fechada, não está mais vazia. Então eu posso selecionar todo esse select, dar um executar aqui em cima e prontinho me retorna todos os registros. Então essa proc, ela vai realizar esse procedimento. Então quando eu chamar a proc listar usuários, ele vai abrir o procedimento, vai ver qual é o bloco de código que tem aqui dentro e vai executar. Então ele vai executar esse select basicamente. Para criar a proc, eu preciso selecionar toda a proc e dar um executar. Prontinho, comandos concluídos com êxito. Se eu tentasse selecionar toda a proc e um executar novamente, me daria um erro, falando que já existe o objeto com o nome listar usuários no banco de dados. Isso porque eu já fiz o create, beleza? Se em algum momento eu precisasse alterar, era só eu trocar o create por alter e daí aqui eu alteraria. Em vez de ser select ID, nome, sobrenome, e-mail e cargo, eu tiraria o cargo e deixaria só até o e-mail. Seleciono tudo novamente e dou um executar. Então agora essa proc faz o select apenas até a coluna de e-mail, não faz mais a do cargo, beleza? Então eu consigo estar alterando também. Eu vou voltar o cargo aqui porque eu quero o cargo, vou dar o alter para alterar novamente e vou permanecer com o create aqui, beleza? Tranquilo? Então a nossa proc está criada. Aonde que eu consigo localizar as procs aqui do lado? Porque as tabelas eu estou visualizando, mas e as procs? Para visualizar as procs, você vem em programação,
vem procedimentos armazenados e aqui você tem as suas procs. Então essa é a proc. Eu poderia clicar com o botão direito e vir em modificar e abrir uma tela apenas com a minha proc. Então aqui tem apenas os dados da minha proc. Então basicamente aqui mostra o que a proc faz, aqui tá em alter, ele já abre como alter porque eu cliquei em modificar, então é como se eu quisesse mudar alguma coisa de dentro da minha procedure, beleza? Então é basicamente nesse sentido. Geralmente o que as pessoas fazem aqui nas procs? Eles deixam comentários aqui em cima com algumas informações, como por exemplo, o que faz, o que a proc faz, opa, quem a criou, quando criou, quem utiliza, quem pediu para ser criada e assim por diante. Então a gente deixa uns comentários com algumas informações como essas, para que quando você vá mexer naquela procedure, você entenda o que ela faz logo de cara. Porque às vezes as procedures são grandes, então você não vai querer perder tanto tempo analisando a procedure para descobrir o que ela faz. Então aqui em cima você já lê e você já entende. Ela faz isso e isso. É justamente nessa funcionalidade que você quer mexer? Beleza, então você começa a analisar a procedure. Se não é o que você está buscando, você nem perde tempo analisando algo que não faz o que você deseja, beleza? Então eu vou fechar aqui em cima, não vou salvar, porque eu não quero deixar esses comentários aqui, e beleza, voltamos aqui para nossa tela inicial. Então a proc de retornar todos os usuários já está funcionando. Como que eu chamo essa proc? Eu posso colocar um exec aqui em cima e posso colocar apenas o nome da proc. Coloco o nome da proc aqui. Nesse caso, como é uma procedure que não recebe parâmetros, basta eu colocar dessa forma, exec, o nome da proc e dar um executar. E prontinho, faz exatamente o que está na proc. Nem precisaria a escritura estar aqui. Basicamente o exec já faz todo o processo. Perfeito? Porque eu chamo o procedimento e vai ser executado o que está dentro do procedimento. Então, ok, nós já fizemos a proc de retornar todos os usuários. Agora a gente vai fazer a proc de buscar o usuário por ID. Aqui embaixo, nós vamos retorna usuário por ID. Nós vamos dar então o nosso create proc ou procedure. Vou fazer como procedure agora. Eu vou colocar o nome de DBO ponto e o nome vai ser listar usuário ID. Porém, nesse caso, a gente precisa de um parâmetro. Eu preciso do parâmetro ID para conseguir estar listando o usuário por ID, porque eu vou listar o usuário de acordo com o ID que for repassado. Então, a partir do momento que eu termino de escrever o nome, eu posso aqui embaixo abrir e fechar parênteses. E aqui eu coloco o parâmetro. Parâmetro você coloca com um arroba e daí o nome do parâmetro e o tipo do parâmetro também. Então, o parâmetro que eu tenho que receber é o ID do tipo inteiro. Esse é o parâmetro. Agora, embaixo eu posso colocar o meu as, que a gente já havia colocado antes, porém agora primeiro a gente colocou os parâmetros, então as, e inicio o bloco de código, finalizo o bloco de código, e aqui no meio a gente vai criar a nossa função, né, o que vai fazer essa procedure, né, qual a funcionalidade dela, quais os comandos que ela vai realizar. Então vai ser um select from usuários, então eu vou selecionar da tabela de usuários. O que eu vou selecionar? Vou selecionar o ID, o nome, sobrenome, e-mail e cargo. Porém, eu não quero selecionar todos os usuários. Eu quero selecionar um usuário de acordo com o ID dele. Então, eu quero selecionar o Lucas, por exemplo. Eu quero selecionar o Eduardo, por exemplo. E assim por diante. Então, eu tenho que colocar um where. Eu tenho que especificar uma regra para essa busca. Então, eu coloco o where, o meu ID, a minha propriedade ID, a minha coluna ID dessa tabela, seja igual ao meu parâmetro de ID. Então, basicamente, dessa forma, eu estou buscando, utilizando como base o parâmetro de ID. Eu posso selecionar tudo isso daqui e dar um create, e aqui em cima, posso selecionar o nome, vir aqui em cima e dar um exec, colocar ou listar usuários por ID e colocar logo ao lado um parâmetro. No caso, eu vou colocar o 2. Se eu listo todos os usuários, eu percebo que o 2 é a Carla. Eu vou executar esse daqui
e pronto, ele me retorna só a Carla, porque eu coloquei o parâmetro aqui. Se eu só executasse sem o parâmetro, ele iria me dar um erro, porque o procedimento ou a função listar usuário ID espera o parâmetro ID que não foi fornecido. Então agora eu coloco o 2, ele vai me retornar apenas a Carla. Se eu coloco o 3, ele vai me retornar o Lucas, ok? Então beleza, a inserção, a listagem, né, de todos os usuários e a busca por ID foi criada. Agora nós vamos estar criando o inserir usuário por ID. O inserir usuário, né, não por ID, simplesmente inserir o usuário. Então a gente vai voltar aqui para baixo, vamos criar o nosso comentário, inserir o usuário. Esse inserir o usuário, a gente vai colocar o create proc, vamos colocar o nome, então dbo aqui, ponto, e o nome vai ser inserir underline o usuário. Beleza, aqui a gente vai colocar alguns parâmetros de entrada, porque eu preciso de parâmetros para inserir esse usuário. Quais parâmetros? Eu preciso do nome do usuário, que vai ser um varchar de 100. Eu preciso do sobrenome do usuário, que vai ser um varchar de 100. Eu preciso do e-mail do usuário, da mesma forma, varchar de 100. E eu preciso do cargo do usuário, que da mesma forma será varchar de 100, que é o mesmo tipo das colunas aonde eu vou estar inserindo. Então eu vou estar inserindo na tabela de usuários, eu preciso inserir o mesmo tipo, ok? Beleza, então eu coloco o as aqui, begin para iniciar, end para finalizar. E ok, então agora aqui o que eu quero fazer? Eu quero fazer não um select, eu não quero fazer o comando de select. Eu quero fazer o comando de insert, de inserir. Inserir aonde? Into usuários, na tabela de usuários. Agora, vamos mapear quais são as colunas que existem na tabela de usuários e são as colunas que eu quero fazer a inserção. Eu quero inserir na coluna de nome, de sobrenome, de e-mail e de cargo. Agora, quais são os valores que eu quero inserir? Então, eu coloco velhos. Os valores que eu quero inserir vai ser o nome, o arroba sobrenome, o arroba e-mail e o arroba cargo, que seriam os meus parâmetros. Lembrando que tem que ser na mesma ordem. Se eu coloquei nome em primeiro, o parâmetro de velhos tem que ser um primeiro nome. Segundo sobrenome, o segundo parâmetro do velhos tem que ser de sobrenome. E assim por diante. Então agora eu posso dar um create proc. Dentro do create proc, podemos copiar o nome da proc, subir aqui em cima, dar um exec, esse daqui, e vamos colocar as informações. Como é varchar, coloca entre aspas simples. Então eu vou colocar aqui nome criado na proc, sobrenome criado, e-mail criado @gmail.com e cargo criado proc. Agora eu posso dar um exec em tudo isso, uma linha afetada. Então, sinaliza que uma linha foi adicionada ou uma linha foi afetada. Poderia ter sido atualizada, poderia ter sido removida, criada. Esse é o retorno de quando eu realizo alguma operação que não retorna informação nenhuma. Ela apenas me mostra se alguma linha foi afetada de dentro da tabela. Nesse caso, foi criada. Beleza? Então eu posso listar todos os usuários novamente. E beleza, criado na proc, criado Gmail, criado proc. Então foi criado esse meu usuário aqui. Lembrando que os parâmetros eu tenho que colocar na ordem. Então se o primeiro parâmetro aqui é o nome, eu primeiro coloquei o nome, depois o sobrenome, depois o e-mail, depois o cargo. Então tem que ser na ordem na qual os parâmetros foram criados dentro da proc e separados por vírgula, quando varchar utilizado as aspas simples, ok? Agora a gente vai criar então o nosso editar. Vamos partir para o editar usuário. Editar usuário vai ser um create proc dbo.editar underline usuário. Até então eu tô colocando só letras minúsculas, né? Então só letras minúsculas para ficar no padrão. Editar usuários. Vamos colocar aqui parâmetros de entrada. Para editar a gente precisa do ID, então o ID inteiro, o nome. Vou até copiar esses aqui porque é a mesma situação. O nome, sobrenome, e-mail e cargo. Colocamos o nosso as aqui embaixo.
begin para iniciar, end para finalizar e dentro aqui a gente coloca as nossas operações. Primeira coisa, eu quero declarar uma variável aqui dentro. Não é uma variável, não é um parâmetro que eu estou recebendo. É basicamente uma variável, por assim dizer, que vai comportar um valor e eu posso estar modificando esse valor de acordo com o que eu ando com o código. Beleza? Uma variável como se fosse uma variável dentro do código. Então, para isso eu coloco um declare e eu vou colocar o nome de contagem. Coloco o arroba para sinalizar de que é uma variável. E daí, ela vai ser do tipo inteiro e vai iniciar com o valor 0. E eu vou fazer um set contagem. Então, eu vou modificar esse valor. Eu estou setando algum outro valor para dentro de contagem. Esse valor vai ser um select count 1 from usuários where id for igual a @id. O que eu estou fazendo? Basicamente aqui, o meu objetivo é verificar se efetivamente existe algum usuário com o ID que foi passado como parâmetro para daí sim eu atualizar. Porque se foi passado um ID de um usuário que não existe, vai dar problema eu tentar editar esse usuário, beleza? Então aqui eu estou me certificando de que existe algum usuário com esse ID, ok? E o que eu fiz aqui? Eu fiz um select count 1 from usuários where id igual a alguma coisa. Se eu colocasse um id verdadeiro, 2 aqui e desse um select, ele iria me retornar apenas o número 1. Então perceba, ele retorna apenas o número 1. E daí esse número 1 eu colocaria dentro do contagem, já que ele é um id. Então colocando aqui um valor normal e eu dou um select, ele vai me selecionar apenas a numeração, um número 1 basicamente aqui. Então esse count é basicamente para me retornar um numeral no momento que eu vou retornar aqui para dentro do contagem, beleza? Esse count, ele é para fazer contagens, né, para verificar o quanto tem algum elemento dentro da tabela, mas nesse caso, colocando só o 1, é só para não dar o erro do count, porque precisa ter alguma variável aqui, um argumento, a gente coloca o argumento 1 e ele vai nos selecionar 1 aqui daí. Se tiver um usuário com o ID 2, eles nos seleciona, nos retorna 1. Se eu colocar um 10, que eu sei que é um que não existe, ele não me retorna, ele me retorna 0, beleza? Então daí ele continua 0, caso não exista nenhum elemento com esse ID, e se existir algum elemento com o ID, ele me retorna 1, beleza? Então contagem ele pode ou ser 1 ou ser 0. Se ele for 0 é porque não existe nenhum usuário com aquele ID. Se for 1 é porque existe. Então agora eu posso fazer uma verificação. Verificação igual às verificações que a gente faz em código. A gente coloca um if, qual a verificação? Eu quero verificar se o contagem é maior que 0. Se for maior que 0, eu quero iniciar esse bloco de código. Não é com chaves, abertura de chaves e fechamento de chaves. É com begin e end. Então esse bloco de código aqui é referente ao if. Então aqui dentro eu posso fazer então o meu update, porque se a contagem é maior que 0, significa que é 1. Se é 1, existe um usuário com aquele ID. Se existe usuário com aquele ID, eu posso dar o update. E aqui não é 1 que você vai deixar, é o @id, que é o seu parâmetro de ID que veio no momento que foi chamado a procedure, ok? Agora aqui eu posso colocar um update, que é o método de atualizar. Vou dar um update em que tabela? Na tabela de usuários. E o que eu vou setar? O que eu vou modificar? Eu vou dar um set. Na propriedade de nome, eu vou estar colocando o valor da propriedade do parâmetro nome. Na propriedade de sobrenome, eu vou estar colocando o parâmetro de sobrenome. E isso em todos. Aqui não, aqui é só sobrenome. Sobrenome, e-mail sem um arroba, porque aqui eu estou tratando da coluna específica da minha tabela de usuários. Não estou tratando dos parâmetros que eu coloquei aqui em cima, beleza? Então, e-mail vai ser igual a e-mail e cargo vai ser igual a @cargo. Fiz o update. Mas se eu faço apenas isso, eu vou dar um update em todos os registros do meu banco. Então eu preciso especificar qual registro que eu quero atualizar. No nosso caso, a gente coloca um where aqui no final. Where id for igual ao parâmetro de ID. Porque vai existir esse registro, porque a gente já fez a verificação aqui em cima. Beleza? Salvamos. Salvo, né? Para criar, a gente seleciona tudo isso daqui e dá um executar.
Beleza? Por que seleciona tudo e dá um executar? Porque se eu não tivesse com nada selecionado e desse um executar, perceba que deu vários erros. Por quê? Porque ele vai tentar executar todos os códigos que eu tenho nessa tela. Então ele tentou executar o create alter dentro de vários outros registros que eu tenho aqui. Então vai dar erro por eu já ter o listar, vai dar erro por eu já ter o listar ID, vai dar erro, vai tentar executar novamente esses registros aqui. Então basicamente ele vai tentar executar todos os códigos que tem dentro da minha página. Então eu selecionando, ele vai efetivamente selecionar apenas o que eu quero, beleza? No nosso caso, ainda deu mais um erro, porque a gente tentou rodar novamente e já existe o objeto editar usuário. Então eu posso copiar esse editar usuário, ir até lá em cima. Eu nem sei se não acabou criando novamente aqui. Vamos dar um executar? Não, não criou novamente. Beleza. E aqui embaixo eu vou dar um exec, editar o usuário. Eu quero editar o usuário 5, que é esse criado na proc, criado @gmail, criado proc. Eu vou editar ele, vou passar os dados Luiz Henrique luiz@gmail.com e posso colocar o cargo de pedreiro. Vamos rodar esse cara aqui. Uma linha afetada, vou estar listando listar usuários para verificar se editou. E beleza, Luiz Henrique, Luiz@gmail, pedreiro, tranquilo. Agora para finalizar o nosso CRUD, nós já temos o listar usuário, já temos o listar por ID, já temos o adicionar, já temos o editar, basta criar o remover. Então aqui embaixo nós vamos criar um tracinho, remover o usuário. Então aqui a gente dá o nosso create proc de padrão, vamos dar um nome, um dbo, ponto, remover o usuário. Vamos receber aqui parâmetros, vamos receber o ID do usuário que a gente quer remover, que é do tipo inteiro, o as, begin para iniciar, end para finalizar o bloco de código, e aqui no meio a gente cria então a nossa operação. A gente vai criar a mesma regra do contagem, então a gente pode copiar esse daqui, porque a gente precisa verificar se existe o usuário nesse ID antes de remover. Não tem como remover um ID inexistente. Então a gente verifica se existe algum usuário com o ID que foi repassado. Se existir, a gente dá um if, @contagem maior que 0. Se for maior que 0, então existe. Coloco o meu begin para iniciar esse bloco de código, end para finalizar. E aqui no meio eu dou um delete. Da onde? Da tabela de usuários. Se eu coloco só isso, eu deleto todos os usuários da minha tabela. Por isso que existe aquela brincadeira de delete sem where. Não pode dar delete sem where, senão você vai deletar todos os registros da tabela em questão. Você precisa colocar o where para especificar a regra que você quer buscar para a deleção. E nesse caso a regra é where o ID seja igual a @id. Beleza? Eu sempre clico Ctrl S, daí acaba abrindo essa tela aí de salvar. Mas beleza, deletar os usuários onde o ID for igual ao ID passado por parâmetro. Vamos criar essa proc, copiar esse daqui, ir lá para cima, e aqui embaixo eu vou estar deletando o 5. Exec, esse daqui, deletando o 5. Então esse Luiz Henrique, Luiz@gmail pedreiro não é mais para existir. Exec, vamos listar todos os usuários. E beleza, o 5 já não existe mais. Então a gente conseguiu deletar. Perceba que a gente já testou todo o CRUD. O read, a gente já está conseguindo ler registros, tanto os registros gerais como os registros por ID. O insert, a gente já está conseguindo inserir usuários dentro do nosso banco. O update, já estamos conseguindo editar. E o delete, estamos conseguindo remover, beleza? Então, todas as nossas procs já foram criadas. Agora sim, a gente vai pro código, onde a gente vai criar a conexão com o banco e efetivamente chamar todas essas informações, todos esses desenvolvimentos. Então, eu vou abrir o meu Visual Studio e a gente vai criar aqui um novo projeto utilizando o ASP.NET MVC. Então, eu vou vir aqui em criar projeto, vou criar um modelo de projeto de ASP.NET MVC. Então, eu posso escrever MVC aqui em cima e dele já vai fazer a busca, aplicativo web do ASP.NET Core Model View Controller, vamos dar um próximo, eu vou colocar CRUD usuários store procedure vídeo, que é basicamente, coincidentemente, o mesmo nome do meu banco de dados. Eu vou dar um próximo,
Vamos estar utilizando o .NET 8, nenhum tipo de autenticação nem nada do gênero, deixa as propriedades iguais estão às minhas. Vamos dar um criar. Beleza, criou aqui o nosso projeto. Vamos excluir algumas coisas que estão aqui que são desnecessárias, como aqui em Models, que tem essa Error Model View, Error View Model. Vamos excluir essa Error View Model. Dentro de Controller, a gente não vai tirar esse iLogger e esse Private, vai tirar esse Privacy e esse Error. Vamos deixar apenas o Index. Beleza, dentro de Views, dentro de Home, a gente vai tirar o Privacy, a View Privacy. Dentro de Share, a gente vai tirar o nosso error.cshtml. E aqui em cima, a gente vai tirar essa diretiva de CRUD usuário store procedure video.models. Vamos tirar esse carinha aqui também. Vamos salvar e agora sim a gente está pronto para iniciar. A primeira coisa que a gente tem que fazer aqui no nosso código é criar a conexão com o banco de dados, né? Então a gente vai criar a conexão com o banco, utilizando o ADO.NET. Para isso, a gente precisa de uma pastinha, onde vai ser a pasta referente ao nosso acesso a dados. Então, eu vou criar aqui uma pasta chamada data, que seria dados, e eu vou criar aqui uma classe, que vai ser a classe responsável pelo acesso ao banco de dados. Então, nela que a gente vai criar todas as operações para fazer as requisições para nossas proxies, e vamos fazer também a conexão com o banco, tudo dentro dessa classe que nós vamos estar criando. Eu vou dar o nome de Data Access, que seria o acesso a dados, Data Access, e aqui a gente começa a fazer as nossas verificações. Primeira coisa que a gente vai fazer é criar uma variável de conexão. Então, um SQL Connection. Vai ser o nosso underline connection, e ele inicia como nulo. Esse SQL Connection, a gente precisa vir e mostrar possíveis correções e incluir o pacote systemdata.sql client. Você poderia baixar, caso não apareça esse instalar pacote para você, você pode vir em ferramentas, gerenciador de pacotes NuGet, e aqui você vai colocar o SQL Client, vamos ver aqui se vai aparecer para nós. Aqui, Microsoft System, é esse aqui, system.data.sql client. Você clicaria aqui, clicaria no projeto e daria um instalar. No meu caso, não vai instalar porque está com um erro aqui no meu console. Por estar com um erro, ele vai dar problema no momento de instalar, creio eu. Vamos tentar aplicar, eu aceito. Console de gerenciador de pacotes, ó, deu erro porque tá falando que o SQL Connection tá dando problema. Então eu vou fazer o meu Quick Fix aqui. Eu vou basicamente dar um using System Data SQL Client. Ele baixou e agora eu só precisei dar o using. Você pode baixar tanto então pelos pacotes NuGet, como também baixar direto no Quick Fix, conforme eu repassei aqui para vocês que apareceu para instalar o pacote. Então SQL Connection, e vamos criar também uma outra variável que vai ser o SQL Command, que vão ser os comandos, vai ser a propriedade que vai executar os comandos, né? A gente inserir os comandos que a gente deseja fazer na requisição. Eu vou chamar de underline command, que vai iniciar como nulo também. Agora, vamos também ter uma outra propriedade, um public static iConfiguration, que vai ser o nosso configuration. Esse configuration vai nos auxiliar apenas no sentido de abrir o nosso app settings e conseguir pegar a nossa o nosso string de conexão de dentro do nosso app settings. A gente precisa ainda, conforme nós precisamos no Entity Framework, ter uma string de conexão. Essa string de conexão é onde a gente coloca qual servidor a gente vai acessar, o banco de dados, o tipo de autenticação, se nós confiamos no certificado e assim por diante. Então a gente precisa do configuration para conseguir abrir o aplicativo, né, o nosso arquivo de app settings e buscar a nossa string de conexão. Nós já vamos fazer isso daqui a pouquinho. Então, por início, vamos criar aqui uma propriedade privada, um método privado, que ele vai retornar uma string, e o nome desse método vai ser getConnectionString. Então, esse método, ele retorna a string de conexão, basicamente. Então, aqui a gente precisa construir um builder. Esse builder vai ser um new configuration builder .setPath directory get current directory. Você vai deixar dessa forma aqui. Então, new configuration builder set base path directory get current directory, e daí a gente coloca aqui um ponto add JSON file.
E qual é o JSON file onde vai estar a nossa connection string? É no appsettings.json. Você tem que colocar exatamente o mesmo nome que está aqui. Então, tem que colocar o Szinho aqui. appsettings.json. Exatamente o que está aqui, incluindo o ponto .json. Beleza? Criou o nosso builder. Tendo criado o nosso builder, a gente vai dar um configuration igual a builder.build. Configuration builder.build. E aqui embaixo a gente dá um return configuration.getConnectionString, porque agora a gente já está com acesso ao nosso arquivo appsettings.json e a gente vai pegar a string de conexão com o nome default connection. A gente não criou essa string de conexão ainda, então vamos lá para dentro do nosso appsettings.json e aqui dentro a gente coloca então o connection strings e aqui dentro a string de conexão default connection. Nada muito diferente dos outros projetos em que a gente cria a string de conexão. No nosso caso aqui, a gente vai preencher a string de conexão com o servidor, com o database e com as diretivas trusted connection igual a true, que é o tipo de autenticação, e trust server certificate igual a true, que é para nós concordarmos com o certificado. No servidor, a gente abre o nosso SQL Server. Nessa tomadinha aqui, a gente copia o nome do servidor, abre o nosso código novamente, coloca o nome do servidor ali, e no database tem que ser o mesmo nome de database que nós criamos aqui. Então tem que ser CRUD, usuários, store procedure e vídeo. No meu caso aqui, então eu vou copiar. Como que eu fiz isso? Botão direito, renomear, copiei o nome e coloquei aqui dentro do database. Então agora, basicamente o que isso está fazendo? Está criando um builder, adicionando o JSON file appsettings.json. No configuration, está adicionando esse builder aqui para dentro. O configuration agora tem acesso ao getConnectionString para pegar uma connection string, uma string de conexão de dentro do appsettings.json e está pegando a string default connection. Com getConnectionString, ele já está entrando automaticamente nesse bloco de código aqui, pegando o bloco connection strings. Porém, aqui dentro poderiam ter várias, então a gente está pegando a de nome exato default connection, beleza? Então a gente colocou aqui, e está escrito até o nome errado, aqui é default connection. Beleza, default connection, tem que estar com o mesmo nome para não dar nenhum tipo de erro. Beleza, default connection. E está retornando essa string de conexão em formato de string, beleza? Basicamente desse sentido. Agora, a gente precisa de um modelo. O modelo que será preenchido com os dados que serão retornados de dentro das nossas procedures. A gente precisa de um modelo de usuário, que teria as mesmas propriedades. ID, nome, sobrenome, e-mail e cargo. Então, a gente tem que criar um novo modelo. Botão direito em Models, adicionar uma classe e vamos adicionar a classe usuário. E aqui nós vamos colocar basicamente as mesmas propriedades. Então, primeira propriedade vai ser prop int id, prop string nome, prop string sobrenome, prop string e-mail, prop string cargo. Nosso modelo está criado, então agora a gente pode continuar o desenvolvimento. Nós vamos criar aqui já o nosso primeiro método, que é o método responsável pela listagem de usuários. Então a gente vai listar os nossos usuários. Eu vou criar aqui um método que vai ser um public. Ele vai retornar uma lista de usuários. Por quê? Porque quando a gente vai fazer um select, pode vir um registro, como podem vir vários. A gente está selecionando todos os registros do banco. Tá dando erro no usuário porque precisa do using, então é só dar um control ponto e using CRUD usuários store procedure e vídeo ponto models. Prontinho. E agora aqui ao lado a gente coloca o nome do método que vai ser listar usuários. E a gente não recebe nenhum parâmetro de entrada. E agora sim a gente vai começar a utilizar mais ainda o nosso ADO.NET, que seria um sistema para a gente conseguir se conectar com o banco de dados. Primeiro, vamos criar uma variável padrão, que vai ser uma lista de usuário. Nós vamos dar o nome de usuários, que é igual a uma lista vazia de usuários, e é ela que nós vamos preenchendo de acordo com o momento que a gente faz. A gente vai fazer o seguinte, a gente criou essa variável vazia, e de acordo no momento que a gente fizer a conexão com o banco, fizer a nossa execução da nossa proc, os dados da nossa proc, a gente vai passar para dentro dessa variável aqui, e é essa variável que a gente vai retornar, essa listagem, ok? Agora a gente precisa dar o using. E aqui a gente vai abrir a nossa conexão, então o underline connection
é igual a new SQL connection, passando a nossa string de conexão. Então, passa o método getConnectionString, porque esse getConnectionString vai retornar a string de conexão para dentro do SQL Connection. A gente poderia manualmente colocar a string de conexão aqui, server e assim por diante, mas é melhor dessa forma, visto que a gente vai precisar abrir diversas outras conexões para realizar os outros métodos. Então, a gente já acopla dentro de um método todo o processo. Ok? Então, getConnectionString, aqui, deixa eu ver se está fechando todos os parênteses, agora sim. Esse using, a gente está criando ele justamente para que esse SQL Connection, essa propriedade SQL Connection, tenha um dispose, seja basicamente desutilizada a partir do momento que a gente termina esse bloco de código, beleza? É só basicamente para isso. Então, a gente realiza o bloco de código abrindo esse objeto aqui, e no momento que esse bloco de código finalizar, esse objeto aqui é fechado, por assim dizer. E daí aqui embaixo a gente vai começar os nossos comandos. Então, a primeira coisa é criar um comando. Então, o nosso command vai ser igual conexão criar comando. Então, a nossa conexão está criando um comando e está vindo para dentro desse underline command. Então, a gente já está com um comando aberto, uma conexão de comando aberto dentro do underline command. Então, a gente pode fazer algumas operações. Underline command, ponto, command type. Command type. Qual que é o tipo do meu comando? Meu comando vai ser do tipo command, ponto, store procedure. Porque eu quero realizar um comando, command type store procedure, porque eu quero realizar um comando do tipo store procedure. Eu não vou criar um comando manualmente, select tanto de tal lugar, não, ou update alguma coisa de tal lugar. Não, eu quero executar uma procedure que já está pronto com o procedimento e as suas funcionalidades, que foi o que a gente criou anteriormente. Command type está dando erro, Ctrl ponto, vamos dar um using no system.data. Command type criado. Agora a gente adiciona o command ponto command text. Qual vai ser o command text? É basicamente o nome da nossa store procedure. Qual é a store procedure que a gente quer utilizar para listar os usuários? A gente volta para o nosso banco e é essa daqui, DBO, listar usuários. Então, a gente volta para o nosso código, vamos colocar aqui o nome da nossa store procedure e beleza. Agora que a gente já tem essas informações, a gente já sabe que o nosso comando está criado, a gente já sabe que a gente vai tentar executar uma store procedure, a gente já sabe qual store procedure a gente vai tentar conectar, a gente vai tentar executar, a gente consegue colocar o nosso connection.open. Abrimos então a nossa conexão. Como a gente vai ter dados, e aqui a gente quer realizar a leitura de dados, a gente precisa ter um objeto do tipo reader, do tipo leitor, para ler todas as informações que serão retornadas de dentro da nossa procedure. Então a gente vai criar um objeto do tipo SQL Data Reader, que é para ler o nosso resultado de dentro da nossa procedure. Então, a gente cria essa propriedade com o nome de reader e ela vai ser do tipo underline command.execute reader, executar o nosso leitor, basicamente. E aqui a gente cria um while. Então, enquanto o nosso reader estiver lendo, ou seja, enquanto tiver alguma coisa para ele ler, ou seja, enquanto tiver informação sendo retornada da nossa procedure, então, se a nossa procedure retorna 5 registros, enquanto ainda eu estou no registro 2 e tem mais registros, estou no 3 e ainda tem mais registros, estou no 4 tem mais registro, li o 5º, não tem mais registros, então a gente não consegue mais executar esse comando reader.read. Então, esse while vai parar de acontecer. Então, esse reader.read, ele é executado enquanto ainda estiverem registros para ser lidos, enquanto eu ainda tiver registros para serem lidos de dentro do retorno da minha procedure ou do meu select. No nosso caso, a gente está utilizando o store procedure para realizar essa funcionalidade, beleza? Então, daí aqui eu vou criar um novo elemento que vai ser o nosso usuário, porque a cada leitura, ele vai estar passando por cada uma das linhas. Então, na primeira leitura, eu estou passando por cada uma das linhas. E cada uma das linhas, solitariamente, ela é um objeto usuário, que tem um ID, que tem um nome, que tem um sobrenome, que tem um e-mail, que tem um cargo. Então, a cada passada, eu estou lidando com um usuário, com um objeto usuário. E é por isso que a cada passada, eu crio um objeto usuário vazio. E daí, logo abaixo, eu vou preencher esse objeto usuário. Então, eu vou colocar que o usuário.id vai ser igual ao meu reader, coluna ID.
Porém, aqui eu estou tentando colocar um inteiro dentro, eu estou aqui tentando receber um inteiro, porque o usuário.id é um inteiro, de dentro de um header ID. Porém, eu tenho que transformar esse header coluna ID em um inteiro. Então, eu tenho que fazer um convert. Então, um convert .toInt 32 e aqui coloco o header ID. Então, agora, o resultado desta coluna, que ele está lendo a coluna de ID, vai ser transformada em um inteiro e sendo colocado dentro do usuário.id, da propriedade ID de dentro desse usuário. Então, a gente está preenchendo cada vez mais esse objeto. Agora, a gente vai preencher as próximas informações. Usuário.nome é igual a reader, a nossa coluna de nome. E eu transformo em .toString. Mesma coisa com os demais. Usuário.email é igual ao reader, minha coluna de e-mail, .toString. E vamos colocar os restantes. Usuário.cargo é igual ao meu reader, cargo.toString. E por último, o usuário.sobrenome é igual ao meu header, sobrenome.toString. Então vamos entender melhor o que eu fiz aqui. Primeiro, eu criei uma conexão utilizando a string de conexão que está lá no meu App Settings. Como que eu fiz isso? Eu chamei o método que retorna essa string de conexão, porque ele fez toda a construção do builder. Ok, até aqui posso minimizar, já entendemos o que esse método faz. Retorna a minha string de conexão e eu abri uma SQL connection e essa conexão eu coloquei dentro da underline conexão. Para eu iniciar o meu comando, eu peguei a propriedade de comando, que antes era nulo aqui em cima, e coloquei para dentro desse underline comment a minha conexão.createCommand. Então, eu criei um comando dentro desse underline comment. Coloquei algumas propriedades dentro dele. O tipo é Store Procedure e o text é o nome da Store Procedure que eu estou executando. Abri a conexão. Iniciei um objeto de leitor para ler os dados que serão retornados de dentro da minha procedure. E abri um while. E esse while vai acontecer enquanto tiverem registros para serem lidos dentro do retorno da minha procedure. A cada retorno, eu estou lidando com um usuário. A cada linha, eu estou lidando com um usuário. Então, eu vou preencher essa propriedade, esse objeto de usuário. Então, eu pego a minha coluna que eu estou lendo de ID e coloco na propriedade de ID. A coluna que eu estou lendo de nome, coloco na propriedade de nome e assim por diante. Depois de ter criado o meu usuário, utilizando como base a linha que eu estou lendo no momento, eu posso pegar a minha lista de usuários, que é essa lista aqui em cima, que eu criei para ser o meu retorno, e vou colocar usuários.add, o meu usuário que eu acabei de criar. Então, na lista de usuários, eu coloquei o meu usuário que eu acabei de criar. Beleza, dessa forma eu vou incluindo, né, usuários dentro da minha lista. Depois do while que ele finalizar, eu vou dar um connection.close. Fechei a conexão. E fora do meu using, o que eu vou fazer? A partir do momento que eu finalizei o meu using, finalizei a conexão, terminou o meu using. Fora do meu using, eu vou basicamente dar um return a minha lista de usuários. Basicamente dessa forma. Então aqui já é para nosso método de listagem estar funcionando. Como que a gente vai testar? A gente vai lá no nosso controller home. Dentro do controller home, a gente vai fazer uma injeção de dependência, adicionando o nosso data access aqui para dentro da nossa classe de home controller. Eu coloco um private read only data access, vai ser o nome data access. Então esse underline data access vai ser igual a data access. E aqui dentro do index eu vou fazer a chamada. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar, vamos pegar assim, e eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um try, que eu vou tentar realizar uma operação,
e um cat caso aconteça algum erro nessa operação que eu vou tentar realizar. Eu vou tirar esse return view. Nesse cat, eu vou criar um temp data para eu armazenar uma mensagem de erro que eu possa estar mostrando lá na minha view. E essa mensagem de erro vai ser: ocorreu um erro na criação do usuário. Beleza, repassei o erro e dei um return view aqui, retornando a view index. Agora, eu vou dar um try, eu vou tentar realizar uma operação. Se tudo der certo, vai vir no try. Se algum erro acontecer, cai no catch. No try, eu vou criar uma variável usuários e ela vai ser armazenada com o data_access.lista_usuários, que retorna a listagem de usuários que eu recebi da minha procedure. Ela vai vir para esse objeto aqui. E daí depois eu vou dar um return view passando o meu usuários. Beleza? É basicamente esse o processo. Então agora, vindo em views, home, index, essa é a nossa view. Então vamos criar aqui a nossa view de listagem, né? Vamos criar aqui rapidamente. Primeiro, uma div com a class container. Dentro dela a gente já coloca aqui a criação da nossa table. Aqui em cima o nosso t-head. Dentro da table a gente já coloca o nosso t-head. Essa table, ela vai ser, esse t-head, né? Ele vai ter o cabeçalho preto, então a class a gente coloca table dark. Nessa table a gente coloca a classe de table, table hover, table board e mt5. Dentro do t-head a gente já vai ter, então, uma linha e o th para cada uma das colunas. A gente pode copiar esse th e colar embaixo algumas vezes. A gente vai ter, então, aqui o ID, o nome, o sobrenome. Eu não vou focar tanto nas estilizações, tá, galera? Porque eu foco aqui essas diferenciações de estar utilizando o ADO.NET e estar utilizando as procedures. O restante, a gente já trabalhou bastante em outras aplicações. Então, o foco é o ADO.NET e as procedures, beleza? Então, eu coloco o e-mail, o cargo e aqui embaixo um vazio. E aqui embaixo a gente coloca o tbody, que também vai ter a lista. Mas como que a gente faz para colocar a lista? A gente tem que iterar pelaquela lista. Para iterar pela lista, a gente precisa receber a lista dentro da view. Então aqui em cima a gente coloca um model com M minúsculo, recebendo a lista de usuário. Então através dessa diretiva aqui, eu estou falando que eu estou recebendo uma lista de usuários para dentro dessa view. E agora eu posso manipulá-la. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser um if. Um arroba if, para exemplificar que a gente está utilizando um método C#. A gente coloca aqui que o nosso model.count maior que 0. Model com M minúsculo significa que eu estou tratando da lista. Então, toda vez que eu escrever model com M maiúsculo, eu estou falando da lista que eu estou recebendo. Então, se a minha lista, o count dela for maior que 0, ou seja, existir registros, eu quero dar um for each. Então, for each var usuário em model, eu quero criar aqui uma nova linha e dentro dessa linha eu vou ter vários TDs, várias colunas que vão preencher as colunas do cabeçalho que a gente acabou de criar. Então a primeira vai ser usuário.id, posso copiar esse daqui, colar aqui várias vezes, usuário nome, sobrenome, e-mail e cargo. E daí no último TD eu coloco os meus botões, que vai ter um azinho aqui responsável pelo editar, pelo detalhes. O primeiro é pelo detalhes, vou ter o segundo pelo editar. Antes de copiar, já vamos colocar algumas propriedades aqui. Então, class btn warning, para ele ficar amarelinho. E ele vai levar para action de detalhes lá dentro do meu controller ESP controller home. A gente não criou essa action ainda, mas vamos criar. O do editar, ele vai ser btn info para ficar azul e ele vai ir para o editar. O de remover vai levar para remover e ele vai ser danger. Remover.
Beleza, então criamos aqui a nossa listagem. Já é para estar funcionando. Vamos dar um play aqui e vamos testar. Na verdade, não vai estar funcionando, não. Eu esqueci um trecho de código. Primeiro, deu um erro de ponto e vírgula. Vamos colocar o erro de ponto e vírgula aqui. Beleza, solucionou. Mas tem outro problema. Eu estou realizando uma injeção de dependência utilizando o Data Access. Mas eu não vim aqui no meu programa e instituir qual é o ciclo de vida do Data Access. Então eu tenho que instituir. Dentro do programa, eu tenho que colocar o builder.services.add.scoped e aqui eu colocar o Data Access. Beleza, então agora sim eu consigo estar fazendo injeção de dependência do Data Access, graças a esse trecho de código aqui. Agora sim já é para estar funcionando, já é para a gente estar conseguindo buscar os dados lá de dentro. Deu esse erro de index. Esse erro de index, quando eu rodei o projeto, efetivamente está acontecendo em alguns projetos novos criados com o .NET 8. Então o que eu vou fazer é o seguinte, eu vou vir em ferramentas, vou vir em gerenciador de pacotes NuGet, gerenciar pacotes do NuGet para a solução e vou buscar por Razor Runtime. Razor Runtime e vou baixar esse daqui, esse pacote. Razor Runtime Compilation. Coloco aqui, marco tudo, vamos instalar, aplicar, eu aceito. Vamos voltar no nosso programa e aqui onde está builder.services.add.controllers with views, a gente vai dar um ponto Razor Add Runtime Compilation. Salvou. Vamos dar um play na aplicação novamente. Talvez agora dê certo, né? Vamos dar um play, vamos testar. Carregando aqui o nosso projeto. Beleza, funcionou. Então ele foi, executou a nossa Store Procedure e buscou todos os dados. Então aqui a gente está com todos os registros. Então até o momento está funcionando. A gente só precisa adicionar um novo campo aqui em cima para nós termos o nosso botão de cadastrar. Então a gente vai vir aqui na nossa index. E aqui dentro da table mesmo, nem precisa ser dentro da table, né? Aqui em cima. Aqui em cima, a gente vai criar uma div. Essa div, ela vai ter a class deflex, displayFlex, justify content between e align items center. E aqui dentro, vamos ter um H1, que vai ser o nosso registros de usuários. E abaixo, nós vamos ter um Azinho, que seria o nosso ESP Action cadastrar. E nosso ESP Controller Home. E aqui o botão de cadastrar o usuário. Para ele ficar verdinho, a gente pode colocar uma class aqui de btn success. Beleza. Então agora já vamos criar essa action cadastrar lá dentro do nosso controller. A gente vem no Home Controller, a gente tinha a action de index. Vamos criar então o public action result cadastrar. E ela vai basicamente retornar uma view. Botão direito em cima da action, adicionar exibição. Exibição Razor vazia, vamos adicionar. Vai ter o mesmo nome da action, então cadastrar. E aqui a gente já pode criar a nossa view de cadastrar. Vamos criar ela aqui rapidamente, então. Ela vai ter, então, uma div, class container. E aqui embaixo eu vou colocar um H1, que vai ser o nosso registro de usuários. Logo abaixo já crio o nosso formulário. E dentro do formulário vamos ter os inputs. Primeiro uma class de class mt3. Aqui dentro vamos ter uma label, que vai ser o de nome. A label de nome. Vamos ter o input. Esse input, ele vai ser type text e class form control, para ele ficar estilizado de acordo com o Bootstrap. A label também, vamos colocar um form label. Beleza. Podemos copiar esse input aqui e colar algumas vezes. Colar para o sobrenome, para o e-mail e para o cargo. Então aqui vai ser o e-mail. Aqui vai ser... Não, aqui vai ser o sobrenome, deixar logo embaixo. Sobrenome, e-mail e cargo. Beleza. Então, esse do e-mail, a única diferença é que vai ser do tipo e-mail.
E agora a gente precisa receber um modelo aqui para dentro. Por quê? Porque esse formulário ele vai preencher um modelo. E a gente precisa referenciar. Ah, esse input de nome tá preenchendo a propriedade de tal modelo. Tá preenchendo a propriedade de nome de tal modelo. E assim por diante. Então aqui em cima a gente tem que colocar um model usuário, para que a gente possa fazer essa referenciação. Então essa view aqui, ela pode tanto receber um objeto de usuário, como pode enviar um objeto de usuário, que é o que ela vai estar fazendo principalmente. Então aqui no input de nome, eu coloco um ASP_for nome. Então já consigo dizer que basicamente esse input de nome aqui está preenchendo a propriedade de nome de dentro do objeto usuário. Eu posso fazer isso com todo o restante. Então, sobrenome, e-mail e aqui embaixo cargo. E aqui embaixo eu posso criar então os meus botões. Então eu coloco uma div, coloco uma div com a class deflex mt5 g2 e aqui dentro eu vou colocar um button que vai ser responsável por submeter o formulário, então ele vai ser do tipo submit, ele vai ter a class btn success width 50 mx2, ele vai ter o nome de cadastrar. Embaixo um azinho que vai ser o de voltar, que ele basicamente vai ser um ASP action index, que ele volta lá para a tela do index novamente. E o class btn info tracinho width w tracinho 50. Beleza, para eles ficarem em 50. Posso salvar. Essa parte aqui até então está construída. Vamos dar um play, vamos testar até então, verificar se está funcionando perfeitamente bem. Rodou o nosso projeto, está carregando aqui. Beleza, cadastrar usuários, eu volto para a tela de cadastrar, voltar, volto para a tela de voltar. Então, preenchendo aqui, eu vou estar mandando o meu formulário para algum local. Para onde que eu vou mandar esse formulário? Eu vou mandar lá para o meu ASP action cadastrar, ASP controller home, method post. Tranquilo. Então agora lá dentro do meu home controller eu vou criar um outro método que vai ser o http post. Ele vai ser http post justamente porque lá dentro do meu cadastrar eu coloquei que ele é um método post, certo? Então lá dentro do meu construtor, do meu controller, eu vou colocar então essa action de cadastrar e daí dentro dessa action de cadastrar a gente vai colocar aqui um public action result cadastrar. E ele vai receber um parâmetro de entrada que é o próprio usuário, porque a view está retornando um usuário, um objeto usuário. E aqui eu posso fazer uma verificação. If model state is valid. O que significa esse model state is valid? Ele vai entrar dentro do usuário e vai verificar se tem alguma data annotation. No caso, nós não temos nenhuma data annotation, então vamos incluir. No caso aqui, a gente vai dizer que o nosso ID é uma key, é a nossa chave. O nosso nome é required, significa que ele obrigatoriamente tem que ser preenchido. Então, digite o nome. E vamos colocar isso em todas as outras. Então, digite o sobrenome, digite o e-mail e digite o cargo. Então esse model state is valid, ele vai entrar dentro da classe e vai verificar se tudo isso está sendo respeitado. Ou seja, se os data annotations que são de required, por exemplo, se as propriedades que vêm logo abaixo deles, no caso desse daqui, required, esse daqui ele está se referenciando à propriedade nome. E sempre é dessa forma, a gente coloca o data annotation em cima, ele se referencia à propriedade que vem logo abaixo. Então ele vai verificar, está respeitando o required nesse momento? Está sendo preenchido o nome efetivamente? Ou qualquer outro data annotation está preenchido da forma que tem que ser? Se tudo está correto, então o model state é válido. Se ele não for válido, é porque ele está com algum erro de formatação. Ou alguma coisa não foi preenchida, ou foi preenchida em algum formato errado. No caso, eu posso usar até um outro data annotation no e-mail também. Eu posso dar uma vírgula e colocar o email address. E posso colocar um error message, e-mail incorreto.
porque ele vai verificar se está em formato de e-mail. Se não estiver em formato de e-mail, ele já vai mostrar que o modo state não está válido também. Então, basicamente, se não estiver válido, eu quero dar um return view passando o meu usuário. Agora, se estiver válido, eu quero realizar algumas funcionalidades aqui. Mas antes de desenvolver esse controller, a gente precisa ir lá no nosso Data Access e rodar novamente, criar novamente um outro método, que será o método de cadastrar. Então, a gente vai criar esse método de cadastrar aqui. Basicamente, vai ser um public bool, porque ele vai retornar verdadeiro ou falso, se foi cadastrado ou não. E ele vai receber um objeto de usuário. E aqui a gente começa a nossa criação. Primeiro, eu vou criar um int id igual a 0. A gente já vai entender para que esse inteiro de id. Vamos criar o nosso using, conforme nós criamos anteriormente, onde a gente cria a nossa underline connection igual a new SQL connection, pegando o nosso método lá de get connection string. Acho que eu estou com muitos parênteses aqui. Beleza, certinho. E aqui dentro a gente faz basicamente a mesma coisa. Então, underline command vai ser igual a connection create command. O underline command ponto command type vai ser igual ao command type store procedure. O command text vai ser o nome da nossa procedure. No nosso caso, é a inserir usuário. Então, vamos copiar a inserir usuário, vamos colocar a inserir usuário aqui. Porém, na inserir usuário, a gente precisa passar parâmetros. A gente já viu aqui que no nosso inserir usuários, a gente precisa passar esses parâmetros. Nome, sobrenome, e-mail e cargo. Então, para isso, para passar esses parâmetros, a gente só precisa colocar, então, aqui um underline command parameters.add with value. E aqui a gente coloca o nome do parâmetro, no nosso caso, underline arroba nome, e o parâmetro, o valor, que vai ser o que está dentro da nossa propriedade usuário, ponto nome. E vamos acrescentar todos os outros aqui. Então, a gente coloca o sobrenome também, coloca o e-mail e coloca o cargo. Esse usuário nada mais é do que veio lá da nossa view de cadastrar. Então, tudo que foi preenchido pelo cliente. O cliente preencheu o nome, o sobrenome, e-mail e cargo, enviou para dentro desse método cadastrar e agora a gente está mapeando para dentro dos parâmetros que tem dentro da nossa procedure. Basicamente, nesse sentido. Tendo feito esse mapeamento, então, para o parâmetro nome vai o usuário nome, para o parâmetro sobrenome vai a propriedade sobrenome, agora sim, a gente pode abrir a nossa conexão, connection.open. E agora, a gente não vai fazer um for each e passar, não vai fazer um while, né? No nosso caso aqui, a gente fez um while passando por cada um dos registros que a gente estava lendo. Porque aqui ele não vai retornar registros. Vocês lembram que quando a gente fez um insert, basicamente aqui, a gente pode voltar aqui em cima e fazer de novo. Quando a gente fez um insert, ele basicamente retornou uma linha afetada. Ele não retorna uma tabela com todos os registros. Ele retorna uma linha afetada. Então, é aí por isso que a gente utilizou o nosso ID. A gente vai colocar o ID aqui e vai colocar o underline command.execute não carry. Execute não carry é o que a gente utiliza quando a gente está realizando uma operação dentro do banco de dados e a gente não tem nenhum retorno do tipo dados especificamente, tipo uma tabela, por assim dizer. E isso daqui vai nos retornar apenas o número de linhas que foram afetadas. A gente já consegue até verificar aqui o número de linhas afetadas. Então, se foi mais de uma, então, basicamente, significa que o processo deu certo. Ele fez a inserção. Então, depois, a gente coloca o nosso connection igual a close. Então, esse ID, ele inicia como 0. Se ele finalizar como 1 ou maior que 0, significa que deu tudo certo. Se ele finalizar como 0 ainda, significa que alguma coisa deu errado. Então, fora do nosso using, a gente vai dar um return id maior que 0. Se for maior que 0, então a gente retorna um true. Se não, a gente retorna um false, porque deu alguma coisa errada. Agora sim, a gente pode voltar no nosso home controller e criar uma variável result. E essa variável result vai ser o nosso data access, cadastrar, passando o usuário que foi preenchido. Agora, if o nosso result for true, ele vai entrar nesse trecho de código. E aqui a gente vai criar o nosso temp data, vamos armazenar a nossa mensagem
de sucesso e vamos colocar igual o usuário criado com sucesso. E vamos retornar um redirect to action lá para nossa view. Lá para nossa view index, a nossa tela principal. Else, se der algum problema, a gente vai também armazenar mensagem erro. Vamos armazenar a mensagem erro, que seria ocorreu um erro na criação do usuário. E eu dou um return à própria view de cadastrar, passando o meu usuário. Permaneço na mesma view, beleza? Nesse sentido aqui, ok? Agora, como que eu faço para aparecer essas mensagens de sucesso e essas mensagens de erro? A gente vai voltar lá na nossa index e aqui em cima a gente precisa acrescentar um trecho de código. Dentro da index, a gente vai fazer uma verificação. Perceba que quando a gente tem mensagens de sucesso e de erro, a gente está armazenando dentro de uma caixa, onde o index dessa caixa é a mensagem sucesso ou mensagem erro. Então, lá dentro da nossa view index, a gente vai acrescentar um if. If temp data mensagem sucesso for diferente de nulo, então tiver uma mensagem dentro dessa caixa, então eu vou criar uma div. Essa div vai ter uma class alert success, para ficar verdinho, text dark e row alert. E aqui dentro eu vou basicamente mostrar a mensagem do temp data, mensagem sucesso. E a mesma coisa eu vou fazer aqui embaixo, caso a caixinha do mensagem erro e não esteja vazia. Então eu vou mostrar a mensagem erro e ao contrário de ser alert success, para ficar verdinho, vai ser danger, para ficar vermelho. Alert aqui. Beleza? Nesse sentido. Agora eu posso salvar, posso dar um play na aplicação. Beleza? E aqui eu vou criar um teste @gmail, cargo teste cadastrar. Usuário criado com sucesso, apareceu aqui a criação. Teste @gmail, teste. Tranquilo, deu tudo certo. Agora, nós vamos criar o nosso editar, a nossa action editar. Aqui dentro do nosso controller, a gente vai criar, então, uma action que vai apenas retornar a view, um public iAction result editar, vai retornar a nossa view, return view aqui. Beleza, botão direito em cima da action, adicionar exibição, exibição razor vazia, mesmo nome da action, editar. Eu posso copiar tudo que está aqui no meu cadastrar e colar aqui no meu editar. Beleza, a única diferença é que dentro do editar eu vou colocar um outro input, além dos inputs que eu tenho aqui, que vai ser o input do ID, porque eu preciso enviar o ID também no momento de fazer a edição. Como eu não quero que o meu usuário preencha o ID, eu posso colocar o type hidden, porque dessa forma esse input não vai aparecer, mas ele vai ser asp for a propriedade ID de dentro do usuário. A gente muda a action para editar aqui. Aqui embaixo a gente muda para editar e perfeito, a nossa view de editar está criada perfeitamente bem, da forma que tem que ser. Agora a gente vai criar o nosso método post de editar. Então a gente vai vir aqui no nosso home controller e vamos criar o nosso método post de editar. Basicamente, a gente vai fazer o seguinte, a gente vai abrir. Na verdade, antes de criar o método post de editar, a gente tem que fazer o seguinte. Perceba que no nosso projeto que já está funcionando, não sei se ele ainda está rodando, quando eu clico em editar o Carlos Eduardo, por exemplo, ele já aparece preenchido aqui. Ele já vem preenchido, então é feita uma busca por esse usuário em específico e ele já é preenchido. Então, para isso, a gente precisa utilizar aquela nossa procedure em que a gente busca um usuário de acordo com o ID. Então, vamos parte a parte. A gente tem que vir no nosso index e quando a gente for chamar o método de editar, a gente precisa passar o nosso ID do usuário em que a gente está clicando. A gente tem que passar o asp route
ID, aonde que eu estou agora? Eu estou aqui no meu index, estou no home index. Dentro do home index, nessa tabela, dentro do botão de editar, o meu ASP.Route ID tem que ser igual a @usuário.id. Eu posso até já acrescentar isso no detalhes, que eu também vou precisar, e no remove, que eu também vou precisar. Isso significa que quando eu for para essa action editar dentro do controller home, eu vou estar passando o meu ID. Então lá dentro do controller home, nesse editar, eu vou estar recebendo o ID. Beleza? E daí com esse ID eu consigo estar buscando o usuário específico que eu estou querendo editar. Para isso, a gente tem que criar esse método lá dentro do Data Access. Então a gente vai abrir o Data Access, vamos minimizar esse cadastrar aqui, vamos diminuir aqui esses espaços, beleza? E vamos criar então o método de buscar usuários. Buscar usuários por ID no caso. Então a gente vai criar aqui basicamente um public. A gente vai retornar um objeto de usuário. Vamos buscar o usuário por ID, recebendo então o nosso inteiro ID. A gente vai criar uma variável do tipo usuário, que é o que a gente vai retornar, vazia nesse caso. Vamos usar o nosso using. Underline connection é igual a SQL connection, passando dentro do SQL connection o get connection string, que é o método que nós criamos. Beleza, SQL connection, tem que colocar o new aqui na frente, o new SQL connection, e aqui a gente começa todo o nosso processo. Primeiro, underline comment é igual a connection create comment, underline comment ponto command type é igual a command type store procedure. Underline command text é o nome da procedure. Então a gente vai pegar o nome da procedure, que é essa daqui, listar usuário ID. Copia o nome da procedure, coloca o nome da procedure aqui. Precisamos passar um parâmetro, porque dentro dessa procedure de listar usuário ID, a gente precisa passar o ID do usuário, beleza? Que é esse ID aqui. Então a gente precisa voltar no nosso código e colocar que o underline command.parameters .add with value, nós vamos passar o @id, e o valor que a gente vai passar é o ID que está vindo aqui como parâmetro do nosso método. E logo abaixo a gente consegue agora estar abrindo a nossa conexão, .open, aberta a conexão. Agora sim a gente vai ter leitura de dados. Por quê? Porque ao puxar por ID, perceba que é retornado um registro. Não as linhas afetadas, mas o registro. A gente vai precisar ler esse registro. Se a gente precisa ler o registro, a gente precisa do SQL Data Reader. E é o nosso reader, command execute reader. E também precisamos do nosso while. Então, enquanto a gente estiver lendo reader.read, a gente vai então fazer um mapeamento. A gente vai então pegar o nosso usuário.id. Esse usuário é quem? É a variável usuário que a gente criou aqui em cima. O ID vai ser igual a convert.toInt32, o nosso reader, lá na nossa coluna de ID. Usuário.nome é o nosso reader, na coluna de nome.toString. Usuário.sobrenome é a mesma questão, então deixa eu copiar esse daqui, vai ser sobrenome. Posso copiar esse e colar aqui em cima, aqui embaixo, colocar cargo. E e-mail. Fiz o mapeamento. Mapeado, tudo certinho. Então agora esse usuário que antes estava vazio foi mapeado com o resultado de dentro da minha procedure. Então agora, aqui embaixo, fora do while, eu posso colocar o meu connection.close, fechou, e fora do using, eu posso colocar o meu return usuário. Então agora sim, lá dentro do meu home controller, no método de editar, que vai retornar a view de editar, eu vou fazer o seguinte, eu vou falar que eu vou ter uma propriedade usuário, que vai ser igual ao meu underline data access,
Ponto buscar usuário por ID, esse método vai me retornar um usuário que vai ser colocado dentro dessa variável de usuário e esse usuário eu vou passar para minha view. Agora sim, porque daí esse usuário vai preencher todos os campos aqui da minha view, vai preencher o nome, sobrenome, o campo de ID que está invisível, vai preencher tudo e o usuário já vai ir preenchido, daí resta eu basicamente pegar e editar propriamente dito. Então já vamos criar um método de editar. O método de editar do tipo post, vamos criar então o método de editar do tipo post também. Então aqui embaixo, vou criar um http post public iActionResult editar. Para editar, ele recebe um usuário, então ele vai receber como parâmetro um usuário. E aqui a gente vai fazer a mesma verificação. Model state is valid. Se não estiver válida, a gente dá um else. E nesse else a gente vai dar um return view usuário. E podemos até colocar um temp data aqui. Um temp data, mensagem, erro, é igual, ocorreu um erro na edição do usuário. Beleza, ocorreu um erro na edição do usuário. E no if, se tudo estiver válido, o que a gente vai fazer é o seguinte, chamar o método de editar. Agora a gente tem que criar um método de editar aqui no Data Access. A gente já tem o buscar por ID, listar usuários, cadastrar. Então resta agora a gente chamar o método de editar. Vamos criar então esse método de editar. Ele vai ser um public do editar, porque ele vai retornar apenas as linhas afetadas. E ele vai receber um usuário. Para esse método editar, a gente vai ter um var id igual a 0, mesma coisa que nós tínhamos no cadastrar. E aqui a gente dá o nosso using underline connection é igual a um new SQL connection. E dentro desse SQL connection, o nosso get connection string. E aqui dentro, o mesmo processo, underline comment igual a connection create comment. Tira esses parênteses a mais, underline command type é igual a command store procedure, command text é o nome da store procedure que a gente quer executar, no caso a editar usuário. Então a gente vai voltar aqui para o nosso código e vai ser a editar usuário. Nós precisamos passar parâmetros, então a gente pode vir até no cadastrar e copiar esses parâmetros aqui, que é o nome, sobrenome, e-mail e cargo. É basicamente esses os parâmetros que a gente quer. Estão sendo mapeados com o usuário que nós estamos recebendo como parâmetro, então está correto. A única diferença é que para o editar a gente precisa passar também o parâmetro de ID. Então a gente passa também o nosso @id aqui, que vai ser igual ao nosso usuário.id. Beleza, passamos todos os parâmetros, abrimos a conexão, o nosso ID vai ser igual ao command, na verdade, ponto execute non carry, executar um comando que retorna apenas as linhas afetadas, por isso execute non carry. Fechamos a conexão. E agora aqui fora do using, a gente coloca um return ID maior que 0. Então, true. Se não, false. Beleza. Voltamos no home controller e agora a gente pode criar a nossa variável result. Var result é igual a entrada no data access.editar, passando o nosso usuário. If result for positivo, for true, significa que deu tudo certo. Então, o temp data mensagem sucesso vai ser igual a usuário editado com sucesso. E return redirect to action index. Else, se não der tudo certo, a gente pode copiar essa mensagem de erro, colocar aqui, ocorreu um erro na edição do usuário, retorna a view com o usuário. Vamos salvar e dar play na aplicação. Vamos verificar se agora está tudo funcionando. Recarregou, posso vir em editar, ele puxou o ID do usuário e preencheu os campos. Agora, Eduardo editado, Rodrigues editado. Posso dar um editar, usuário editado com sucesso.
Eduardo editado, Rodrigues editado. Certinho, funcionou. Agora já vamos fazer o nosso detalhes. O detalhes é bem simples de fazer, porque ele já tem um método criado. A gente só precisa fazer um public iActionResult detalhes, recebendo o nosso int id, que nós estamos enviando aqui no nosso index, aqui na nossa tela de index, dentro de detalhes, nós estamos indo para action detalhes, para o controller home e passando o id. Então a gente está recebendo o nosso id. E daí aqui no detalhes a gente só precisa pegar o var usuário e o data access ponto buscar usuário por id. Dessa forma a gente já pega todos os dados do usuário e retorna para view usuário. Botão direito em cima de detalhes, adicionar exibição, exibição razor vazia, vai ter o mesmo nome da action, no caso, detalhes, beleza? E daí aqui a gente pode copiar tudo que está dentro do nosso editar e colar aqui, prontinho. Então agora a única diferença é que os campos vão ser todos disable, 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 disable. Não vai ter esses, só vai ter o botão de voltar, não vai ter o botão de editar, nem cadastrar, nem nada. E a gente pode tirar esse formulário também, porque a gente não vai enviar e nem submeter isso a nada. Deixa dessa forma aqui. Podemos salvar, vamos dar um play na aplicação, checar se está funcionando. Beleza, clica em detalhes, detalhes, clica em detalhes, detalhes. Só esse voltar que eu acho que eu gostaria que fosse 100%, então width 100%. Perfeito, vamos dar mais um play. Detalhes, width 100%. Detalhes, width 100%. Perfeito, então agora nos resta apenas desenvolver ou remover. O remover é rápido de estar sendo desenvolvido. Então a gente vai vir aqui no nosso controller. Vamos criar aqui um método que vai ser o public iActionResult remover. Passando o nosso int id. E agora vamos criar esse método lá dentro do nosso data access. A gente vem no data access, deixa eu minimizar o editar. Agora sim, nós vamos criar então o remover dentro do data access. Ele vai ser bem parecido com o cadastrar e o editar, porque ele vai retornar apenas um bool. Então, remover. E ele recebe o int id. Então, aqui dentro do remover, a gente vai basicamente ter o nosso var id igual a 0, que vai servir para o nosso retorno. Nós já verificamos isso algumas vezes nessa videoaula aqui. Colocamos o nosso using. Dentro de using eu vou colocar underline connection igual SQL connection. Pegando o nosso get connection string. Colocamos o nosso new aqui na frente. Beleza, e colocamos basicamente o que a gente já vem colocando até então. Underline command é igual a connection ponto create command ponto command type é igual a store procedure command ponto command text é igual ao nome da procedure. A gente pode voltar aqui no nosso banco de dados e pegar o nome da procedure. Coloca o nome da procedure aqui, a gente precisa passar um parâmetro, que é apenas o id, command.parameters.add with value, o arroba id, a gente vai passar o id que está vindo como parâmetro no método. Depois disso, já podemos abrir a nossa conexão. O nosso id é igual a execute não carry e já vai vir o close. O nosso IntelliSense já está auxiliando aqui no que a gente precisava escrever. Então a gente abriu a nossa conexão, o id que antes era 0 vai ser básica int var id, var result. Por que que tá dando erro aqui? Vamos ver, um local. Aqui, tá dando erro por conta do nome ser id aqui. Então, vamos colocar result dessa vez. Então, beleza, result. Então, o nosso result é igual ao comando que vai ser redirecionado, vai nos retornar a quantidade de linhas afetadas. E se for maior que 0, significa que deu tudo certo. Então, fora do using, a gente dá um return, result, return, result maior que 0, igual a true. Vamos no nosso home controller, e aqui dentro do nosso controller a gente pode colocar um var result, é igual ao nosso dataaccess.remover, passando o nosso id, passando esse id
aqui em cima, beleza? E daí if result for igual a true, se for igual a true, a gente coloca um temp data, mensagem sucesso, usuário removido com sucesso, else, vamos colocar o mesmo temp data, só que dessa vez mensagem erro, e ocorreu um erro na remoção do usuário. E por final, tanto se der true ou false, a gente quer dar um return redirect to action para a própria index inicial. Então não tem uma página de remoção. A página de remoção é a própria index, beleza? Então a gente dá um redirect para index para recarregar. Então, beleza, dessa forma a gente já consegue. Vamos fazer uma outra coisa também. Nós temos mensagens de erros que aparecem dentro das views editar e dentro das views cadastrar, e dentro da view editar e cadastrar. Então a gente precisa pegar esse if que a gente criou aqui na index e colocar dentro da editar e colocar dentro da cadastrar. E lembra aquelas mensagens de erro que a gente colocou aqui dentro do usuário, dentro da nossa data annotation? Digite o nome, o sobrenome, digite o e-mail incorreto e assim por diante. A gente precisa colocar dentro da tela de editar uma nova view aqui em cima, que seria a ESP Validation Summary All Class Text Danger, para aparecer os erros. E a mesma coisa a gente vai colocar dentro da view de cadastrar, essa div aqui. Agora sim, se a gente der play na nossa aplicação, a gente pode testar remover esse criado na proc, usuário removido com sucesso, e se a gente vem em cadastrar e clica em cadastrar, aparece agora daquela div, digite o nome, sobrenome, digite o e-mail. Se a gente coloca aqui alguns dados, deixa eu colocar os meus dados aqui e coloco um e-mail errado e teste, dom cadastrar, não vai rodar aqui porque ele automaticamente já fez uma verificação, né? Ele já fez uma verificação no próprio Google aqui, no próprio campo, na verdade. No próprio campo, justamente por conta desse tipo e-mail aqui. Ele já fez aquela validação, por isso que acabou não chegando no nosso data annotation. Mas se não tivesse esse type e-mail, ele iria chegar no data annotation e o data annotation iria verificar que não era um e-mail válido. E daí, por conta do data annotation verificar que não era um e-mail válido, ele iria travar a criação, beleza? Mas até então nós criamos tudo aqui. Mas perceba que não tá tão bonito quanto está esse daqui, por conta de um tema que eu adicionei. Então a gente pode vir aqui em Bootswatch. Aqui tem vários temas que você pode estar adicionando à sua aplicação. Eu vou colocar o tema Yet, que é um tema que eu gosto bastante, então eu clico no Yet, bootstrap.css. Na pasta onde eu baixei, eu vou colocar aqui Yet, o mesmo nome, Yet, e agora eu posso vir aqui no meu www.css, vou dar um botão direito, adicionar, item existente, em downloads, vamos apresentar todos os arquivos, e esse Yet, vamos colocar o Yet só com o nome, é o mesmo arquivo, só está com um nome diferente. Colocar Yet, adicionar, agora você vai vir em share, underline layout, e aqui onde está referenciando ao site.css, você vai colocar yet.css. Dá um play na aplicação. E agora sim vai estar tudo bem mais bonito. E beleza, é esse o projeto. Espero que vocês tenham curtido, tenham desenvolvido junto comigo. Então foi um aulão sobre Store Procedures, sobre ADO.NET, que foram os nossos focos. Eu não foquei tanto com relação à mensagem de erro, sucesso, a relação de views mesmo, criação visual do layout, mas sim a criação da procedure. A gente passou passo a passo a criação de procedures e passou passo a passo ali o fato de nós estarmos criando a conexão com o banco utilizando o ADO.NET. Eu espero que esses dois tópicos tenham ficado bem entendíveis para vocês, que vocês tenham desenvolvido esse projeto junto comigo e que seja basicamente isso. Espero vocês em uma próxima aula. Falou! Se gostou do vídeo, não esquece de deixar o like, de se inscrever caso queira mais conteúdos sobre isso. Não sobre isso, mas conteúdos parecidos com esse, onde a gente desenvolve projetos no intuito de aprender conceitos novos. Então é isso. Até um próximo vídeo. Falou!